Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor Edson Torres, da Missão Canadá. Estamos aqui mais uma vez na cidade de Toronto, no Canadá, para nesta manhã trazer para você uma breve reflexão da Palavra de Deus. Espero que você esteja tendo um bom dia na presença do Senhor, estando no trabalho, ou a caminho, ou talvez nos assistindo à noite, em outro horário, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero nesta manhã meditar com você no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 32, a Bíblia vai nos narrar uma história de Jacó. Talvez você já ouviu falar, já conheça, mas no capítulo 32 a Bíblia narra sobre a travessia de Jacó num lugar chamado Val de Jaboque, um ribeiro onde ele atravessou com a sua família. Mas vamos lá para a história. Essa história é uma história de restauração, é uma história em que um homem que durante toda a sua vida carregou um nome que trazia uma certa negatividade para ele, porque Jacó significava suplantador, pois ele quando nasceu ele tinha um irmão gêmeos e ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão e ali então num sentido de tentando retirar do seu irmão a sua posição, vamos pensar assim, de ser o primeiro a nascer. Para o povo de Israel havia um grande significado em quem era o mais velho, quem nascia primeiro, ele recebia as bênçãos do Senhor. E quando Jacó nasce, ele segurando no calcanhar do seu irmão, os seus pais entenderam que talvez ele estava tentando suplantar, tomar o lugar do seu irmão. Então deram o seu nome de Jacó, aquele que segura no calcanhar, né? E este moço cresceu com este nome. Mas a Bíblia diz que Deus já havia falado antes mesmo dele nascer, que ele seria aquele que receberia a bênção, porque Deus, na sua presciência, conhecia o coração de Jacó. Sabia que Jacó desejaria muito aquela bênção e que seu irmão desprezaria a bênção. Uma coisa é, Deus tinha algo para ele, mas Jacó, juntamente com a sua mãe, usou de alguns métodos não tão convencionais para conquistar aquilo que Deus tinha para a sua vida. E aí começa a nossa meditação nesta manhã. Deus ele tem sempre algo para nossas vidas. Deus ele quer nos abençoar. O propósito de Deus é que você trabalhe, que eu trabalhe, que nós lutemos e vençamos. Que nós consigamos um parceiro, uma pessoa para nos casarmos, que nós tenhamos filhos e tenhamos uma vida abençoada. O propósito de Deus sempre foi que o ser humano fosse feliz. Mas muitas vezes para conquistar aquilo que nós queremos, nós podemos usar de métodos que não são os mais convencionais ou os mais aceitos. E aí então trazer inimizades, trazer brigas, trazer discussões, e vemos muitas vezes famílias distanciadas, famílias destruídas, pessoas afastadas porque alguém usou de esperteza para conquistar bens, tirando vantagem de outro, ou muitas vezes até mesmo usando de esperteza para tomar o parceiro, a esposa, o esposo de outro e trazendo então rivalidades sem fim. Este homem carregava este nome de alguém que tentava suplantar. E quando ele então realizou o ato de tomar então a primogenitura do seu irmão, a bênção do seu irmão, ele e a sua mãe fez de uma maneira que deixou seu irmão muito chateado. Ele aproveitou um momento de fraqueza do seu irmão, que também desprezou a bênção de Deus e tomou aquela bênção do seu irmão. Vantagem é que ele desejava muito, sim, isso era algo bom. Mas não é porque nós desejamos algo que nós podemos usar de todos os artifícios para conquistar. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que o que vale é o objetivo, não importa o meio, não importa. Importa a maneira que você conquistou o que você tem. Importa a maneira que você conquistou uma pessoa, que você não roubou muitas vezes o esposo ou a esposa de alguém, ou não prejudicou alguém financeiramente, ou até mesmo fisicamente para conquistar aquilo que você quer, aquilo que nós queremos. Importa sim. Então, após aquele episódio, Jacó teve que sair fugido da sua casa. Sua mãe o ajudou e ele fugiu da sua casa, porque o seu irmão queria matá-lo. E fez uma promessa: eu vou matá-lo assim que meu pai falecer. E Jacó então parte para a casa do seu tio Labão. Eu estou contando a história para você entender. E depois de 20 anos, Jacó agora resolve retornar para sua casa. Porque por mais que você possa ter sucesso em alguma coisa, por mais que você possa
teoricamente ser abençoado em algo, se isso não foi da vontade de Deus, se isso não foi conquistado de uma maneira justa, correta, honesta, você nunca vai ter paz. Você nunca vai ter a consciência limpa de que você fez algo e que Deus te deu aquilo que você deu. E Jacó, então, resolveu voltar para a casa do seu pai. E quando ele estava retornando, o seu irmão, então, mandou recado que estava vindo ao seu encontro. E o seu irmão havia crescido, enriquecido também. E tinha muitos homens com ele. 400 homens vinham com seu irmão. E Jacó voltando agora e indo ao encontro do seu irmão com a sua família, com muitos bois, com muita riqueza que ele havia conquistado. E então, quando chega neste lugar chamado Val de Jaboque, Jacó entendendo ali que ele poderia ter um encontro que pudesse ser fatal com o seu irmão. Porque na nossa vida nós precisamos entender. Em um momento ou outro, nós vamos confrontar com as nossas decisões. Nós vamos confrontar com as atitudes que nós tomamos e o preço pode ser muito alto. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, para nós não nos indignarmos com aqueles que prosperam no nosso caminho, porque cedo serão ceifados. Se o seu patrão é injusto, não paga o que te deve, não cumpre a sua palavra, se alguém é injusto com você, não se preocupe. Deus é juiz. Um dia ou outro, todos nós teremos um encontro com esse juiz e teremos que reconhecer aquilo que nós fizemos. Que maneira nós conquistamos aquilo que nós temos? Deus é juiz. Ele diz, a mim pertence a vingança. Você não precisa se vingar de alguém. Você não precisa pagar o mal com o mal. Entregue nas mãos do Senhor. Ore por essa pessoa. Limpe o seu coração e não deixe que a amargura e o ódio tome conta do seu coração. Entregue nas mãos de Deus. E Jacó, então, esperando ali que o seu irmão estivesse vindo para matá-lo, ele entendeu que era a hora de fazer um concerto com Deus. Era a hora dele se aproximar de Deus e lutar com Deus. Lutar para que a sua vida fosse restaurada. Não importa o que acontecesse, mas era o momento da mudança. Em nossa vida nós precisamos entender que nós precisamos chegar em um momento e dizer assim, chega, para. Eu não vou mais viver essa vida de engano. Eu não vou mais viver essa vida de rolos. Quantos cristãos, até muitas vezes, vivem uma vida enrolada e achando que Deus está se agradando. Deus não se agrada porque Ele nos chamou para a santidade e a cada dia nós precisamos deixar que o Espírito Santo vá nos transformando, vá mudando o nosso coração, o nosso caráter. A palavra de Deus está aí para nos transformar, mas nós precisamos deixar que Ele entre em nossa vida e faça mudança em nosso ser. Mas muitas pessoas não querem isso. E Jacó se viu no momento em que ele estava pronto, há poucos momentos talvez, de perder a sua própria vida devido a um mal que ele causou ao seu irmão no passado. E então ele entendeu que era o momento dele ter um particular com Deus. Era o momento dele se chegar diante de Deus e reconhecer as suas falhas e pedir a misericórdia de Deus e pedir que Deus o perdoasse e que Deus mudasse a sua história. E então ele fez algo lindo. Ele mandou que a sua família atravessasse o val, que os seus filhos atravessassem, suas esposas, os seus bens, e ele ficou naquele lugar. E a Bíblia diz que ele lutou a noite inteira com um anjo que apareceu ali. Ele estava lutando, e esta luta é oração. É o momento que você reconhece, que eu reconheço, que vivi uma vida de erro, de pecado por tanto tempo, mas é hora de mudar. É hora de tomar uma decisão. É hora de tomar uma posição, porque Deus quer me abençoar, mas até quando eu vou enganar a mim mesmo? Até quando eu vou viver uma mentira? Eu preciso tomar uma posição. E Jacó lutou a noite inteira. E para nós, isso significa oração. Entrar, cair de joelho, reconhecer as falhas, reconhecer os pecados e clamar a Deus por uma ajuda, clamar a Deus, reconhecer que nós vivemos errado por tanto tempo. Mas eu quero mudança. Eu quero uma vida de verdade. Eu quero colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E quando, no raiar do dia, o anjo já querendo ir embora, a Bíblia diz que Jacó não soltou. Ele não deixou, ele queria a bênção dele, ele queria a vitória, ele queria a mudança. E a Bíblia diz que o anjo então disse para ele, olha, tocou nele para que ele o soltasse e disse para ele, qual é o seu nome? E ele disse assim, Jacó, suplantador, alguns dizem enganador. E o anjo diz, você não vai mais chamar Jacó, porque você lutou com Deus, você viu Deus face a face e você prevaleceu.
A partir de hoje, teu nome é Israel, aquele que luta com Deus, ou aquele que vê a Deus e prevalece. E aí, então a Bíblia diz que Jacó saiu dali abençoado, porque ele diz, eu não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. E ele saiu dali abençoado. E ele se encontrou com seu irmão, para resumirmos a história. O seu irmão o perdoou, o abraçou, pulou no seu pescoço, choraram junto. E uma grande restauração foi feita ali. E Jacó então passou a não ser mais Jacó, mas a ser Israel, no qual hoje nós vemos o nome do país, Israel, que é o seu nome. Ele passou a ser o homem que vê a Deus face a face e prevalece. Nesta manhã, eu quero que você tome posse desta palavra. Pare de enganar-se a si mesmo. Jesus está pronto para te perdoar, assim como Ele me perdoa. Está pronto para te entender e te ajudar nas suas falhas. Pare de enganar-se a si mesmo. Tome uma posição. Abandone aquilo que não é da vontade de Deus. Abandone aquilo que foi conquistado de uma maneira errada. E se volte para o Senhor. Ele está pronto para mudar a sua história. Caia em oração, caia de joelho, arrependa dos seus pecados, receba Cristo no seu coração. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o seu nome. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus.